Muito bem, senhoras, muito bem, senhores. É isso aí. Eu tô aqui para te ajudar, tá certo? Te ajudar nessa sua jornada de você conseguir o seu cargo público. É isso aí, na Polícia Civil aqui do estado da Bahia. É isso aí, galera. Vamos com tudo, com força, com foco, com fé, que a gente consegue os nossos objetivos, tá certo? Eu tô aqui para encurtar o caminho existente entre a arquivologia e você, tá certo? Que tá aí me assistindo aí, que tá de parabéns porque tá aqui no curso ímpar, o curso que vai te levar à aprovação, sem dúvida, tá certo? É só a gente estudar, só a gente ter fé, só a gente revisar a matéria, fazer questões de prova, a gente vai fazer uma série de questões de prova aqui, tá certo? De várias bancas, tá certo? Inicialmente, pra gente estudar arquivologia legal, tá? Compreender, tá? E claro, também da banca VUNESP, ok? Que vai ser a sua organizadora, ok? Então é claro que a teoria aliada à prática que vai te levar certamente ao sucesso, tá certo? Mas é isso, gente, que precisa ser muito bem colocado, né? A gente tem que levar nossa estratégia com disciplina, com muita garra, com muita força de vontade, né? O seu querer é o seu poder, tá certo? Eu daqui, você daí e a gente vai, claro, poder sim conseguir a cuidar dos nossos resultados, tá certo? Beleza? Ok. Falando um pouquinho de mim, gente, eu sou o João Thiago, tá certo? Eu tenho uma graduação em arquivologia, tá certo? Aí você, né, pode um pouco ficar estranhando aí, né? Professor, e aí, curso de graduação em arquivologia? Galera, na Federal da Bahia, né? E claro, em outros cantos do país todo, né? Existe aí o curso de arquivologia e tal, beleza? Eu, inclusive, tem um trabalho publicado, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês depois, na área da arquivologia, tá certo? Um livro, tá? Especializado para concurso. Eu venho dando aula para concurso público em arquivologia, inclusive, né? Há quase uma década, tá certo? Então, é claro, fiquem tranquilos com relação a isso, com relação ao meu know-how nessa matéria, tá certo? Fiquem tranquilos que eu vou tentar fazer com que você consiga aprender a matéria de uma forma bem mais facilitada, né? Encurtar o caminho, dar os macetes, dar, né, aqueles pormenores, aqueles detalhes, tá certo? Eu verifiquei, é claro, a banca VUNESP, né, para fazer o curso de vocês. É claro que a banca VUNESP, ela segue a teoria da arquivologia, né, sem maiores complicações, não tem problema, tá certo? É muito parecido com o que a banca CESP cobra, com a banca da FCC, né, da Carlos Chagas, com a ESAF, enfim, com a FGV, tá certo, gente? Então, observem que a gente vai inicialmente abordar a teoria da arquivologia, tá? E, claro, depois fazer muita questão de prova para tentar, gente, fazer com que você consiga, né? É claro, a sua aprovação, beleza? Vamos ver o que é que vai cair no edital, ou melhor, o que caiu no edital, que a gente vai, obviamente, aqui estudar no curso, tá certo? Dá uma olhadinha aí, olha só na tela. Noções de arquivologia, a gente vai falar, gente, de arquivística, princípios, conceitos e legislação, né? A gente vai ter que abordar a gestão da informação e de documentos, protocolos, recebimento, registro, que são as funções aqui toda do protocolo, né? A gente vai estudar isso detalhadamente para vocês verificarem, tá? A classificação de documentos de arquivo, que aí puxa o plano de classificação, que é claro, relacionado à organização desses documentos, tá? A gente vai falar de arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. Quando a gente fala de arquivamento, a gente fala de métodos de arquivamento, a gente vai falar bem disso daqui, tá? Também o conceito de tabela de temporalidade de documentos de arquivo, tabela de temporalidade, gente, e destinação documental, né? Após determinado prazo, o arquivo ele pode ser ou descartado ou pode ser arquivado permanentemente, tá certo? A gente vai falar de acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo, preservação e conservação de documentos de arquivo. Para finalizar, tipologias documentais e suportes físicos, vai falar de microfilmagem, automação, preservação, conservação e restauração de documentos, tá certo? Então, esse é o edital.
de arquivologia, né, do conteúdo programático de arquivologia, né, que vai ser cobrado na sua prova, tá certo? Professor, mas que negócio é esse, né? É um bicho de 7 cabeças, eu não sei se você está começando do zero, se você já tem algum conhecimento de arquivologia, não importa, tá? O curso aqui é exatamente para te preparar, né, de uma forma bastante precisa, né, de uma forma bastante suficiente para a prova de vocês, tá certo? Eu dei uma olhada na VUNESP, dei uma olhada no estilo de banca da VUNESP, no estilo da cobrança de questões, tá certo? Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Mas é claro, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer algumas questões de outras bancas aqui, tá certo? FCC, CESP, ESAF, claro, porque isso tudo é conhecimento arquivístico e, claro, tudo isso é passível de cobrança na VUNESP também, tá? Beleza? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, tá? Após o curso teórico todo que a gente fizer, pegando esse conteúdo todo aqui do edital, tá? Nós vamos fazer especificamente análise de questões e discussões, claro, dessas questões, né? Da VUNESP, ok? Eu vou separar uma série de questões para vocês da VUNESP, na matéria de arquivologia, para vocês ficarem ligados, para vocês ficarem ligadas, antenados e antenadas nesse processo de cobrança da VUNESP aqui na matéria de arquivologia, tá certo? Então, é claro que isso tudo, gente, vai, é claro, fazer com que você prossiga, né, no seu estudo e se consolide na matéria de uma forma a se sentir seguro ou se sentir segura aí para a sua prova, tá certo? Eu tô aqui para te ajudar e é isso aí, tá, gente? Beleza? Vamos dar uma olhada aí, olha só. Referências para concursos públicos, olha lá, lembra lá que eu falei com vocês, gente, que eu sou autor de um livro, né, Arquivologia Facilitada, ele está aqui, olha só, na 3ª edição, tá certo? Ele tem aqui 312 páginas, né, tem questões de prova, questões comentadas, legislação arquivística comentada, enfim, toda a teoria, né, ela é pela editora Método, né, do grupo G, tá certo? Então, a gente pode estudar, né, também, é algo que eu sempre falo nas minhas aulas, tá certo? Se você quiser dar uma reforçada, enfim, se aprofundar, tá? A partir do curso, ok? A gente vai ter como referência também para concurso, que eu indico, olha só, a legislação arquivística, tá certo, gente? E aí, nesse caso da legislação arquivística, observem vocês que lá no edital, lembra lá no conteúdo programático que a gente falou anteriormente, no edital a gente viu o tópico legislação. E é claro, eu vou abordar aqui com vocês todos os elementos da legislação arquivística que são importantes para a prova de vocês, tá certo? Então, é claro que a gente vai ver essa legislação arquivística aqui, né, da qual, gente, se destaca, né, a gente pode dizer que se destaca a lei, olha só, vou colocar aqui, você pode botar aí no tracinho, a Lei Federal 8.159 de 91, tá certo? A gente vai destacar isso aqui, bem legal, né, gente? E além da legislação arquivística, a gente vai falar da Lei Federal, né? Claro, da Lei Federal 8.159, eu coloquei aqui, né? Eu já estava no slide. E, claro, gente, da Lei Federal 12.527 de 2011. Essa aqui, gente, é que é a chamada Lei de Acesso à Informação, tá certo? É a Lei de Acesso à Informação, portanto, que pode cair na sua prova, porque ela é muito bem cobrada no âmbito dos assuntos dos protocolos, né? Que pega lá o sigilo dos documentos, né? Vocês aí na polícia fazendo investigações policiais, documentos sigilosos, né? Documentos secretos, documentos ultra secretos, documentos reservados. Então, isso tudo vocês precisam ficar antenados, né? Nesses conceitos, porque a prova, claro, pode colocar lá para vocês. Eu já vi questões da VUNESP sobre isso, né? Depois a gente vai, obviamente, comentar isso aqui, tudo para vocês ficarem antenados, tá certo? E é claro, gente, além dessas leis, né? A gente vai observar as resoluções do Conselho Nacional de Arquivos. Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos, gente, que são emanadas, né, claro, de um órgão colegiado, né, que é vinculado ao Arquivo Nacional, certo? E ele vai, é claro, dar instruções, dar normativos, né, dar resoluções, nesse caso, para as várias matérias da arquivologia nos órgãos públicos, tá certo? Então, é claro que o gestor público, né, enfim, nós, né, enquanto funcionários públicos, enquanto servidores públicos, nós vamos ter que observar também o que as normas do CONARC,
quando a matéria se trata da arquivologia. Então, como é que se avalia documento? Como é que se classifica documento? Como é que se microfilma documentos, né? Normas de preservação, enfim. Então, tudo isso o CONARC vai dar para a gente, é claro, né, gente, que tudo isso a gente, é claro, vai discutir aqui no curso, né, de uma forma suficiente para vocês, tá? Não precisa você estudar todas as resoluções do CONARC, nem você estudar, né, toda a Lei Federal 12.527 ou toda a Lei Federal 8.159. Eu vou indicar para vocês o que vai ser importante, né, para a gente memorizar para levar para a nossa prova, tá certo? Dá uma olhadinha aqui para mim. Então, percebam, gente, que essa referência vai ser, é claro, colocada aqui muito bem no nosso curso, tá certo? Então, eu preparei todo o material aqui, né, de bastante carinho para ter a sua prova como o objetivo maior do nosso esforço, tá certo? Nós aqui não vamos querer ser graduados em arquivologia, né? Doutores e mestres em arquivologia. Não, a gente quer o quê? Marcar o X na nossa prova, não é isso? Então, é claro, eu vi a linha de cobrança da VUNESP e, claro, vou destacar os pontos mais importantes aqui para vocês, tá certo? Dá uma olhada, portanto, gente, nesse artigo aí, 216, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, que aí você pode me perguntar, professor, por que a arquivologia ela cai em concurso público? Olha só, aqui, gente, a gente tem o comando constitucional, tá certo? O artigo 216, o parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, que coloca a necessidade, né, a obrigação de os órgãos públicos promoverem a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta, isto é, a consulta, né, a esses documentos, né, a essa documentação, a quantos dela necessitem, tá? Então, percebam vocês que o comando constitucional, gente, ele coloca isso de forma peremptória, né, obrigatoriamente. Eu já vi questão da VUNESP, né, citando, inclusive, esse comando constitucional, né? Então, dá uma olhadinha aqui para mim. Vocês têm que observar isso. Para que a gente vai ter que estudar arquivologia, né? Por que a arquivologia cai em vários concursos, né? Professor, que negócio é esse, arquivologia na Polícia Civil, né? Mas percebam, gente, que é algo extremamente importante, né? Por quê? Porque a documentação dos órgãos públicos, ela tem que ser bem gerida, né? Ela tem que ser bem gerenciada. E por que deve ser bem gerenciada? Para que o acesso à informação dos documentos públicos nesses órgãos públicos, né, nessas entidades, portanto, públicas, esse acesso seja devidamente assegurado conforme a própria Constituição, né, que coloca o direito de acesso à informação pública pelo cidadão. E aí é que vai puxar o quê? A Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, tá certo? Aquela lei que a gente falou anteriormente, né, juntamente com a 8.159 de 91, que são as principais leis aí no âmbito da arquivologia, que eu falei com vocês que a gente vai tratar aqui, tá certo? Então percebam que algo, gente, que é obrigatório, né, colocado por lei, colocado muito antes, né, da lei pela própria Constituição Federal, tá certo? E não é o caso, né, e não é diferente aqui no estado da Bahia, né, gente, na Polícia Civil, em vários outros órgãos, né, uma vez que é uma imposição, portanto, constitucional e, claro, infralegal, né, vai ter todo um conjunto de leis, né, que vão regulamentar isso tudo aí da arquivologia, tá certo? Beleza? Ok? Dá uma olhadinha aí no sumário, portanto, baseado no edital, a gente vai estudar esses tópicos de acordo aí com o nosso edital. Então, dá uma olhada, o capítulo 1º a gente vai falar de uma introdução, né, arquivologia, a gente vai falar de uma série de conceitos, definições, os princípios da arquivologia, lembra lá que a gente falou, né, no conteúdo. Então, observe que em introdução a gente vai abordar isso tudo. Diferença entre arquivo, biblioteca, museu, né, também que é importante, tá? Já vi questões da VUNESP sobre isso, tá? Capítulo 2, gestão documental, que é a parte lá, gente, importante, que vai se relacionar, inclusive, né, à classificação dos documentos e aos métodos e aos sistemas de arquivamento. Isto é, todo aquele conjunto de regras, todo aquele conjunto de critérios
que servem para organizar documentos de arquivo numa instituição, tá certo? Então, isso é gestão documental. A gente vai ver, né, inclusive, a teoria das 3 idades, arquivos correntes, intermediários e permanentes, tá certo? Isso tudo a gente vai ter que estudar. Também o capítulo 3º, que eu coloquei aqui didaticamente para vocês, que vai se chamar Diagnóstico e Avaliação Documental. Quando a gente falar de avaliação documental, a gente vai estar tratando aqui, gente, de um conceito importantíssimo, que a VUNESP, inclusive, gosta muito, tá? Que é a chamada tabela de temporalidade e destinação documental, ok? Tabela de temporalidade e destinação documental. Então, observe que a avaliação documental é algo também, né, existente lá no seu edital e, claro, toda prova de concurso público a gente vai ter que observar, tá certo, gente? Beleza? Que mais? O capítulo 4, falando sobre os protocolos. Lembra lá que a gente falou das atividades do protocolo, recebimento, expedição, tramitação, movimentação, registro, né, classificação, enfim, tudo isso vai estar abarcado aqui no capítulo dos protocolos. O capítulo 5º a gente vai ver a tipologia documental, lembra lá que a gente falou da tipologia documental, né? Quando a gente fala de tipologia documental, a gente vai falar, gente, de, por exemplo, a gente vai falar de espécies documentais, tá certo? A gente vai falar de natureza dos documentos, tá certo? A gente vai falar, claro, também de suportes, né, documentais, tá certo? Isso tudo, gente, a gente vai falar de tipologia documental, que é um capítulo muito importante também e que, é claro, vai cair na VUNESP, né? Cai na VUNESP, já vi algumas questões sobre isso também, tá? Microfilmagem, também importante, tá, gente? Mas, claro, o capítulo de microfilmagem, ele não cai muito em prova, tá? Os que mais caem aqui em prova são o que, gente? Os capítulos iniciais, tá certo? O capítulo 1, o capítulo 2, capítulo 3, o 4 e esses 5 aqui também, tá? O microfilmagem, que é o 6. O 7, que é automação e GED, né? E o 8, que é preservação, não tem grandes questões de prova, portanto, né, nas bancas, inclusive na própria VUNESP, tá certo? Mas é claro que a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Inclusive aqui, ó, o GED mesmo, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, ele vai ser um conceito bastante importante, gente. Por quê? Porque é a nossa atualidade hoje, né? Quando a gente fala de GED, a gente está falando de gestão, né? Gestão eletrônica de documentos. A gente vai ver o que é isso aí, né? Inclusive já vi também questões da VUNESP, tem que ficar antenado nisso tudo. E claro, preservação também. Quando a gente fala em preservação, a gente também está falando em conservação, e a gente também está falando em restauração, tá certo? Ficou um pouco embolado aqui, mas você entendeu, né? Restauração, tá certo? E claro, a gente vai, obviamente, né, gente, se pautar a partir da teoria em uma série de resoluções de questões de prova, tá certo? Então, mais uma vez eu falo para você se lembrar. A gente vai, inicialmente, fazer uma série de questões de diversas bancas, tá certo? Coloquei aqui um mix para vocês ficarem ligados como é que a arquivologia é, quais são as características, enfim, tá certo? Uma vez que a VUNESP, né, ela se parece muito com as outras bancas, pelo menos na área da arquivologia, né, tá certo? E claro, no final do curso teórico todo, a gente vai ter um vídeo especificamente, somente para discutir e analisar e comentar questões de arquivologia da VUNESP, ok? Para vocês ficarem plenamente seguros aí, para a gente garantir, né, a qualidade do nosso resultado aqui, para a gente fazer um curso, né, gente, além de eficiente, a gente fazer um curso eficaz e efetivo. Efetivo por quê? Porque vai gerar impacto na sua prova, tá certo? Você fazendo as revisões, você fazendo a teoria, você vai, é claro, partir para a sua prova sem medo de ser feliz e marcar o X onde deve ser marcado, tá certo? Beleza? É isso aí, tá, gente? Então, nessa função aí, gente, de estudar, muita disciplina, força, foco e fé. Sempre, ok? Beleza? Chega de muita conversinha, né? Claro, nossa apresentação, né, gente, é importante para a gente ver o que é que a gente vai estudar, o que é que a gente não vai estudar, né? E, claro, vamos agora para a aula de fato, ok? Vamos, então, começar falando do capítulo 1º. Capítulo 1º, dá uma olhadinha aí, olha só.
Quais são os subtópicos do capítulo 1º? A gente vai falar dos arquivos, das bibliotecas e dos museus, isto é, quais são os elementos de convergência e quais são os elementos de divergência existentes entre os arquivos, né, de um lado, em um polo, e as bibliotecas e os museus, né? Então percebam que é algo que a banca, a VUNESP, inclusive, vai cobrar, tá certo, gente? O CESP, enfim, outras bancas sempre cobram, tá certo? E é claro que a gente vai ter que observar o que os diferenciam, né? Não pode a gente chegar na prova de arquivologia e dizer que arquivo é a mesma coisa de biblioteca e a mesma coisa de museu. Não pode de jeito nenhum, tá certo? Vai haver convergências? Vai. Mas vai haver várias divergências também, ok? Então, percebam que, além disso, a gente vai falar o quê? Da definição e da função dos arquivos de fato, ok? Essa definição e a função dos arquivos que está atrelada, é claro, né, gente, ao polo da arquivologia, né? Dá uma olhadinha aqui para mim, rapidinho. Dá uma olhadinha aqui para mim. Professor, definição e função dos arquivos, o que é isso mesmo, né? Claro, gente, a gente vai tratar do objeto da arquivologia nas organizações. O que a arquivologia vai fazer nas organizações, né? Ela vai tratar de documentos, informações orgânicas. Pega logo esse conceito de informação orgânica. Quando a gente fala de arquivo, quando a gente fala de documento arquivístico, já vai pegando esse adjetivo, ó, arquivístico, documento arquivístico. Quando a gente fala de documento arquivístico, quando a gente fala de arquivos, nós estamos falando de informações orgânicas. E o que são informações orgânicas, professor? Já para a gente ter uma noção aqui, né? Informações que são criadas a partir das próprias atividades, das próprias funções da instituição produtora, do organismo produtor, tá certo? Então, o arquivo da Polícia Civil, ele é formado a partir das próprias atividades, das próprias funções da Polícia Civil. Isso é arquivo da Polícia Civil, tá certo? Beleza? Só para a gente ir pegando, né, uma noção rápida. É claro que a gente vai falar muito mais didaticamente, né, lá na frente sobre isso para vocês pegarem as características todinhas, tá? Mas para a gente já ir, né, nesse beabá inicial aqui, para a gente já ir pegando a coisa, tá? E aí, é claro, volta aqui comigo para o slide rapidinho, olha só. 1.3, a gente vai falar de teoria das três idades. Teoria das três idades, gente, é uma teoria importantíssima na área da arquivologia, que ela vai colocar os arquivos como sendo arquivos correntes, é o primeiro estágio, arquivos intermediários é o segundo estágio, e arquivos permanentes vai constituir o terceiro estágio, o estágio, ok? Ou a terceira fase, ou a terceira idade, enfim, tá? Então, 3 idades documentais que, claro, vão embasar a gestão documental no âmbito das organizações, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é o quê? O conceito de arquivologia. Antes de a gente falar do conceito de arquivologia, gente, olha só, eu quero destacar para vocês o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, tá? Que ele foi lançado em 2005. Dá uma olhada aqui para mim. É um dicionário, gente, lançado, né, editado, publicado, e claro, né, gente, é muito bem referenciado nacional e também internacionalmente, né, de certa forma, tá? Pelo Arquivo Nacional, ok? Lembra lá do CONARC, que eu falei com vocês logo no início? CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, tá? É um órgão colegiado do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, por meio do CONARC, né, inclusive, ele emite resoluções, instruções normativas acerca da arquivologia no Brasil, tá certo? Então, é claro, dá uma olhadinha aqui para mim, ou melhor, dá uma olhadinha aqui no slide, né? Esse Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, né, gente, eu utilizo muito aqui no nosso curso, né? Para a gente, é claro, verificar os termos mais importantes, mais essenciais para vocês irem seguros e seguras para a prova, tá? A arquivologia, portanto, é o que, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a arquivologia vai ser a disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na
Olha só, produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos. Também chamada de arquivística. Vai logo, né? Se acostumando com esse adjetivo arquivística ou arquivístico, né? Portanto, que se refere à arquivologia, tá certo? Dá uma olhadinha aqui para mim. O que é arquivologia mesmo? A arquivologia é aquela matéria que trata do polo administrativo, né? Isto é, da organização dos arquivos, da classificação, para fazer com que os arquivos estejam em tempo hábil, né? Na mão de quem de direito, tá certo? E claro, gente, a arquivologia também ela vai tratar do polo cultural. Então percebam que são dois polos que a arquivologia vai tratar, né? O polo administrativo e o polo cultural. O polo cultural que é o quê? A parte histórica, isto é, a preservação das fontes arquivísticas, das fontes detentoras de valor secundário. Importante, portanto, para o processo historiográfico, tá certo? A arquivologia não pode dar um golpe na história, de jeito nenhum, tá certo? O que for importante para preservar, vai se preservar. Agora, a gente pode também o quê? Descartar após uma determinada temporalidade. Aí vai entrar a tabela de temporalidade de destinação documental, que é um conceito próprio da avaliação documental. Tá certo? Beleza? Dá uma olhada aí, galera. Ó, outros conceitos do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, só para a gente dar uma exemplificada aqui, né? Eu coloquei aqui o acervo, eu coloquei o arquivo e eu coloquei aqui o fundo, né? O acervo, olha só, muito tranquilo, né? Acervo é o que, gente? Conjunto de documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora, né? Custodiadora é o que, gente? Uma entidade que guarda documentos, né? Custódia é a mesma coisa que guarda, tá? O que é arquivo? Olha só, conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, no caso a entidade coletiva vai ser o que? A Polícia Civil, né? No nosso exemplo aqui, tá? Público ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte da informação, ok? Vê também o fundo, o conceito de fundo, que está logo aqui, né, embaixo. Olha só, conjunto de documentos de uma mesma proveniência. Aqui a gente vai falar bem quando a gente estiver falando dos princípios de arquivologia, tá? E o termo equivale a arquivo, tá? Fica tranquilo que a gente vai falar bem o que é proveniência, a gente vai falar bem o que é suporte documental, tá certo? Estou só falando aqui inicialmente para vocês perceberem que existem vários conceitos no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística que vão ser importantes na prova de vocês, tá? E aí eu vou, é claro, né, gente, obviamente destacar ao longo do curso aqui de vocês, tá? Por exemplo, os conceitos mesmo de arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente, a gente vai ver isso tudo aqui no nosso curso, né? Quando a gente estiver falando de teoria das três idades, tá certo? Isso aqui é só para vocês verificarem que esses conceitos todos vêm do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, tá? O que é gestão de documentos, o que é patrimônio arquivístico, o que é recuperação da informação, né? Tudo isso a gente vai ter que observar para a nossa prova da VUNESP, tá certo? Olha só como o conceito mesmo de gestão de documentos, ele vai parecer muito, de certa forma, com aquele conceito lá de arquivologia, né? Olha só, ele trata da produção, da tramitação, do uso, da avaliação e do arquivamento de documentos. São 5 funções, né, da gestão de documentos. A gente vai falar, claro, muito bem desses tópicos aqui, tá? O patrimônio arquivístico, toda vez que vocês observarem a palavra patrimônio especificamente, né, a gente vai estar falando especificamente, gente, de arquivo histórico, tá certo? Arquivo histórico, que vai ter, portanto, um caráter cultural, tá certo? Então, vai puxar o que? A idade do valor permanente, tá certo? E a gente fala também de recuperação da informação, que recuperação, gente, vai ser um conceito diferente de restauração, tá? Recuperação aqui não vai poder ser entendida como sinônimo de restauração, ok? Quando a gente falar em restauração, a gente está falando em preservação de documentos, tá certo? Restaurar documentos para preservar. Um documento que está danificado, a gente restaura para preservar esse documento também de caráter histórico, tá?
Mas quando a gente fala do termo recuperação da informação, né, a gente vai estar falando com uma outra acepção, que é exatamente o que? A pesquisa e a localização da informação que a gente deseja. Tá certo? Então, esses slides aqui são só para vocês verificarem que são conceitos do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Tá certo? Dá uma olhadinha aqui para mim. Fica tranquilo e tranquila, né? Que vocês não vão precisar estudar o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística inteiro. Não, porque ele tem uma cacetada de páginas, tá certo? Não precisa, até porque a sua prova não vai cobrar aquilo tudo, né? Claro que é um dicionário voltado para profissionais, né, superiores de arquivologia, tá certo? Então, muita coisa ali vocês não vão precisar olhar, tá certo? E claro que o que vocês vão precisar observar, eu estou colocando aqui no slide aqui de vocês, no curso de vocês, tá certo? Beleza? Só para vocês ficarem ligados aí, tem o conceito também de informação e documento, dá só uma olhadinha aí no slide, olha só. Informação é o que, gente? É um conceito simples, né? Conjunto de dados e signos dotados de significado, tá? Elemento referencial, noção, ideia ou mensagem. Sendo que o documento, ele é unidade de registro. Quando a gente estiver falando de arquivo, a gente está falando muito de registro, informação registrada, ok? De informações, qualquer que seja o suporte ou formado. Quando a gente fala de suporte, gente, a gente vai estar falando de algumas possibilidades, como, por exemplo, dá uma olhadinha aqui no próximo slide, a gente vai ter exemplos de suportes documentais, né, uma série de bases, né, materiais que podem suportar informações, como é o caso do papel, disco magnético, aí, né, o CD, o DVD, muito comum hoje, né, Blu-ray, película fotográfica, filme, o papiro, o pergaminho. Olha só, esses últimos aqui, ó, papiro e pergaminho, só para vocês observarem, o papiro ele tem uma origem, bota aí rapidinho, ó, uma origem vegetal, tá certo? São plantas egípcias e tal, que os antigos faziam uma tecelagem artesanal para fazer o suporte para escrever os documentos, tá certo? Uma vez que não tinha papel na época, né? E o pergaminho, olha só, não vai ser vegetal, vai ser uma origem animal. Matavam-se os animais para fazer artesanalmente, né, com o couro dos animais, o suporte para se escrever, tá certo? Então, fiquem ligados aí, que são exemplos de suportes documentais, tá ok? Então, com base nos conceitos de informação e documento, a gente tem o quê? Uma formulazinha, né, gente? Sempre é bom para a nossa prova, né, observar essas fórmulas, né? O suporte, que é a base material, ela vai ser sempre o quê? Algo que vai servir, né, para o registro de informações e dados, ok? Essa composição aqui, gente, vai o quê? Vai resultar no documento, tá certo? Ok, então, beleza? Vamos então ficando por aqui, tá certo? No bloco 2 dessa aula, a gente já vai avançar no estudo, tá certo? Beleza? Eu te vejo daqui a pouco. Valeu, até mais. Vamos lá!